Vamos ao telão dar uma olhada no site SBT News. Aqui está com destaque hoje da ministra de Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. Ela afirmou que as penas do 8 de janeiro não são longas e criticou também as comparações com a anistia pós-ditadura, Lívia. Exatamente. Eu estou com a matéria aberta aqui, lá no sbtnews.com.br, e vou colocar, entre aspas, aqui o que ela disse nessa entrevista exclusiva. As penas deles nem são tão longas, desses condenados pelos atos de 8 de janeiro, segundo ela. E as condições de cumprimento da sentença dessas pessoas também são bastante distintas do que cumprem pessoas que estão aprisionadas porque cometeram um ato infracional ou um crime de menor monta e que não têm dinheiro para pagar a advocacia. Discutir tudo isso é discutir o acesso à justiça, e aqui eu coloco fecho as aspas. É uma discussão que está muito latente porque lá no Congresso Nacional, agora em 2026, as discussões sobre a anistia podem voltar a acontecer, até voltando um pouco no tempo, essa discussão sobre redução de penas ou anistia movimentou o ano de 2025 no Congresso Nacional. Câmara e Senado optaram por aprovar um projeto de lei da dosimetria que reduz as penas para esses condenados, não perdoa, não anistia, mas reduz. E a expectativa é que haja, sim, o veto do presidente Lula a essa proposta. E aí, com esse veto, o veto vai ser discutido no Congresso Nacional. E aí os parlamentares podem derrubar ou não o veto do presidente, que pode vetar trechos dessa lei, pode vetá-la também por completo. Então essa discussão ainda segue movimentando o mundo jurídico e vai movimentar também em 2026 o Congresso Nacional. Exatamente. Vamos voltar com a Vitória Bel para comentar sobre toda essa questão aí de anistia, dosimetria, que deve voltar à tona agora no começo do ano. Vitória, esse assunto não tem recesso aí em Brasília, né? Pois é, sempre volta à tona e vai voltar muito provavelmente com essa movimentação que a gente mencionou mais cedo da oposição, querendo dar coletiva de imprensa, querendo retomar atividades no Congresso Nacional antes de fevereiro do ano que vem. E esse assunto, claro, vai repercutir até que o presidente Lula tome, de fato, uma decisão sobre o que fazer com essa proposta que foi aprovada aí nas duas casas e aprovada com um bom número de votos. Vamos lembrar que o projeto de lei da dosimetria, que acaba aí reduzindo as penas de presos, de condenados por tentativa de golpe de Estado, o projeto da dosimetria foi articulado pelos deputados na Câmara e também pelos senadores, depois que a oposição, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, topou negociar essa proposta um pouco mais amena, se comparada em relação a uma anistia ampla e geral que vinha sendo defendida pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eles perceberam que a anistia ampla e geral não teria o apoio importante, relevante do Centrão, dos parlamentares de centro, eles então disseram tudo bem, vamos discutir, falar sobre a dosimetria, a possibilidade de redução das penas. E esse relatório foi feito inicialmente na Câmara pelo deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, e depois avançou também no Senado Federal. O que a gente também tem em relação a essa discussão é que o Paulinho da Força é um aliado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem muitos contatos no Supremo Tribunal Federal e ele já tinha dito diversas vezes que esse texto da dosimetria tem sim o apoio de integrantes do STF, de ministros do STF, que ele teria construído essa solução junto a ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando esse texto chegou no Senado Federal, uma das polêmicas envolvendo essa proposta era aquela possibilidade da redução de penas também atingir acusados, condenados por outros crimes que não tenham a ver com a tentativa de golpe de Estado, que não tenham a ver com o 8 de janeiro. Então, o relator no Senado, Esperidião Amin, fez uma série de consertos ali no texto, inclusive acatou uma emenda do senador Sérgio Moro e, com isso, conseguiu adequar o texto de forma que ele foi aprovado por uma boa parte
do plenário do Senado Federal. E, inclusive, vamos lembrar aqui, com uma movimentação da base governista que ajudou esse projeto a avançar lá no Senado Federal. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, fez uma espécie de acordo ali com os senadores do Centrão, liberando, dizendo que, tudo bem, vamos votar o projeto hoje mesmo, não vamos adiar essa discussão para o ano que vem. Em troca, vocês votam favoravelmente a um projeto extremamente relevante para o governo, que é aquele projeto de corte de incentivos tributários, que pode gerar aí mais de 20 bilhões para o governo em 2026. Então, com todo esse acordão feito ali no final do ano, no Congresso Nacional, esse projeto avançou e agora está na mesa do presidente Lula para que ele avance ou não. E agora o presidente vai ter esses dois lados para administrar. A pressão do PT, do Partido dos Trabalhadores, que tem essa visão da ministra Macaé de que as penas não são longas, mas também existe ali uma visão de aliados do presidente, de auxiliares do presidente Lula no Palácio do Planalto, de que talvez seria melhor o presidente Lula deixar esse assunto para lá, deixar essa proposta rolar, não vetar nem sancionar, porque se ele não fizer nada, essa proposta será promulgada. E ele sairia ali como alguém que simplesmente, claro, não foi veementemente contra essa proposta, mas também não a sancionou. E isso pode ajudar o presidente Lula, de acordo com a visão de alguns auxiliares dele, pode ajudar o presidente Lula com o eleitorado de centro no ano que vem. O eleitorado que também é relevante para o presidente Lula na reeleição. O presidente Lula não depende apenas do eleitorado de esquerda, mas depende de um eleitorado de centro, um eleitorado que também tem um viés conservador, mas que é contra qualquer candidato que seja da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, como vem aí despontando o senador Flávio Bolsonaro. Lívia e Lúcio. A gente amarrar esse assunto dessa publicação que nós fizemos no site, acesse sbtnews.com.br sobre essa entrevista dada pela ministra Macaé Evaristo dos Direitos Humanos do governo. Eu quero só destacar que, inclusive, nessa reportagem tem um trechinho em que ela responde nessa entrevista às críticas que muitas vezes são feitas pela oposição, que critica o fato de criticarem, eu acho que deu para entender, né? Critica o fato de criticarem o avanço de uma anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, ao comparar a anistia já declarada aqui no Brasil no final da década de 1970. Muito comum ser feita essa comparação para tentar dar gás para essa proposta que não avançou de anistia, avançou dosimetria no Congresso Nacional. E aí, entre aspas, a ministra disse o seguinte: a palavra é a mesma, anistia, mas não dá para misturar uma conjuntura política, ou seja, da ditadura, com outra conjuntura política. Nós estamos falando de contextos diferenciados. Quando se fala de ditadura no período militar, estamos falando de anistiar pessoas que estavam lutando por democracia, contra uma ditadura. Pessoas que muitas vezes foram exiladas, proibidas de falar, assassinadas, vítimas de desaparecimentos por parte da violência do Estado brasileiro. E aqui eu fecho aspas. Acesse que tem muito mais informações lá no nosso portal de notícias, sbtnews.com.br. Tem muita notícia lá.